Olá, como vai? Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves, sou formado em Teologia e Filosofia, né, são matérias ligadas, né, ciências ligadas. E eu que estava pensando em filosofia, né, filosofia, philos, do grego, né, estudo, né, filosofia, ou seja, amigo, amigo da sabedoria. Philos é amigo, né? Da palavra Filadélfia, né? Philos, do grego. Muitas palavras são no nosso vocabulário, no dia a dia, né? Elas são derivadas do grego, do hebraico, do latim, do espanhol, do alemão, do francês, do italiano e do latim, né, que são idiomas próximos. Mas pensando em filosofia e teologia, eu queria falar um pouco sobre a ética cristã e os princípios da conduta, né? Eu estou aqui atrás de mim, Lagoa do Vigário, perto da minha casa, né, um dos cartões postais de Guarulhos, Campos, né, Rio de Janeiro. Eu estou aqui de licença, né, pelo INSS, operado, com um dedo amputado, não sei se está dando para ver. Aqui, ó. Não sei se está dando para ver, tá? E pé ainda fazendo curativo. Bom, enfim. E nas horas vagas, né, quando eu tenho um tempo, a gente prega na igreja, prega na congregação, prega no projeto de dependente químico, né? Ontem mesmo eu estive lá com o irmão Marcelo e outros irmãos lá, pregando lá para aqueles homens e dando uma palavra. Quem pregou foi o irmão Marcelo, mas de vez em quando eu prego lá também. Mas eu queria falar sobre a ética cristã e os princípios da conduta, as motivações e sanções para a conduta cristã. A palavra ética vem do grego ethos, que é costume, assim como a palavra moral. É ciência, conduta da moral. Mores, ou mos, do latim, né? Moralis, ou seja, moralidade. Ou valores, que é outra palavra grega derivada que é axios, ou a axiologia, que trata da teoria dos valores morais, valiosos, estimados, desejáveis, e fundamento a vida moral, a ética, princípio de valores. Valores estes, né, que estão esquecidos na sociedade, como o bem, o casamento, a virgindade, a religião, a ética. Ética você estuda na filosofia, na teologia, na psicologia, né, na sociologia, na religião, na pedagogia, né, na psiquiatria. A ética é estudada em vários ramos. A ética médica, a ética religiosa. Por exemplo, quando você vai conversar com um padre, como fiz muitas vezes na minha vida, quando eu era católico, existe a ética do sacerdote de não falar aquilo que o confessante, aquele que vai se confessar com o padre, com o pároco, né, com o sacerdote, como fiz muitas vezes, com o meu padre ali da minha paróquia, né, Nossa Senhora de Fátima, o padre Dicélio Antunes Valente. Eu não sei se ele ainda está vivo, deve estar aposentado pelo tempo. Ele não pode revelar os segredos de confissão. E o juízo de valores, né? Bondade, respeito, amor, gratidão e as motivações para a ética cristã. Eu comento no meu artigo de teologia
e filosofia, eu convido a você, está todo em PDF para quem quiser assistir, né, sobre a ética cristã e os princípios de conduta. A ética cristã, ela tem uma normativa base com o Novo Testamento. As cartas de Paulo, os evangelhos, os 4 evangelhos, o decálogo, os 10 mandamentos, ok? E os princípios também da Torá judaica, o Velho Testamento, o Pentateuco, o Velho Testamento, o decálogo, os 10 mandamentos. Então isso aí norteia os princípios, né, como não matarás, não mentir, não desejar a mulher do próximo, nada do próximo, honrar pai e mãe, guardar o sábado. Isso são princípios que norteiam a vida cristã. E as motivações. A motivação, eu comento no meu artigo, e eu quero compartilhar com você meu texto, meu artigo. A motivação é o elemento que nos dá ânimo para atingirmos os objetivos pelos quais nos propomos. A ética cristã depende em muito da motivação que demonstramos ao nos responsabilizarmos por aquilo que precisa ser feito. E quais seriam essas motivações que deveriam nos motivar no agir ético? Aí eu elenco aqui, né? Eu alisto algumas motivações quando se fala em ética, em moral, conduta, né? Gratidão. A gratidão pela graça de Deus em Cristo. Todos os outros motivos são secundários. A gratidão. Você pode ver lá em Efésios, na Bíblia, Efésios 5, de 4 a 20, Colossenses 4, 2 e Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Aí por que você está citando na Bíblia se você está falando de ética? Porque existe a ética médica, a ética nos esportes, a ética na religião, a ética na ciência ou a bioética, na biologia. Existe a ética nos esportes. Existe a ética na política, por incrível que pareça. Existe ética no jornalismo, na comunicação, na TV, na mídia. Existe ética na família, na igreja, na sociedade. A viver é um viver moral e ético. Temos a dívida eterna para com o nosso Deus e podemos agradecê-lo de forma prática. O amor seria outro quesito da ética cristã em conduta. O amor que responde ao amor de Deus é um motivo fundamental para a obediência. 1 João 4,19. O crente, o servo de Deus, o cristão, ele ama a Deus e por isso procurará ser um cumpridor da palavra. Amém? Vivendo uma vida eticamente inspiradora, conforme está em Mateus 7, 21, João 15, versículo 14 e Tiago 1, 22. Imitação de Cristo seria outro quesito no agir ético. O crente tem Jesus Cristo como modelo, um padrão, uma normativa ético elevado e inspirador a ser seguido, conforme está em 2 Tessalonicenses 3, 7, 1 Coríntios 11, 1 e Filipenses, né, Paulo escrevendo aos Filipenses, aos crentes de Filipos, capítulo 4, versículo 9. Outro quesito seria o altruísmo, né? Viver uma sociedade egocêntrica e individualista. Comenta aqui no meu artigo. Demais. Mas o crente em Jesus Cristo não pode pensar apenas em seus próprios interesses
e benefícios. Mateus 9, 36 a 38. A ação ética do cristão levará em consideração a categoria da alteridade, ou seja, o outro, com todas as suas implicações. Então a moralidade, o princípio ético, não é só cristão, não é só pensar em si. Individualismo, egocentrismo, mas sim um pensamento ético e moral altruísta, não só religioso, mas também familiar. Nós aprendemos em família que a gente deve dividir quando é criança, mas eu já observei crianças individualistas, crianças egoístas. Por isso que o mundo está do jeito que está. E as sanções? As sanções são as razões externas para uma correta conduta ética e moral cristã. As sanções que norteiam o agir ético do cristão, elas devem ser vistas como um princípio bíblico de recompensa ou retribuição. O agir ético, portanto, ele é cercado de promessas, bênçãos na vida. A maldade, o orgulho, o egoísmo, né? Com promessa de castigos e disciplinas. Ou seja, quando a gente é egoísta, quando pensa só em si e não nos outros, não em outrem, nas pessoas, é uma egolatria, porque a todo momento, o que Jesus ensina na Bíblia? Se alguém tem uma capa, né? Se você tem uma túnica, uma capa, eu sei que esse princípio, essa palavra, ela é difícil para entender o homem ocidental, como nós. Os valores são diferentes dos valores lá dos semitas, dos judeus, dos árabes, principalmente na época de Jesus, no primeiro século, que foi escrito o Novo Testamento. É um princípio neotestamentário, que a gente fala em teologia. Mas só para perceber, se você tem uma roupa, ou duas roupas, não é? Um guarda-chuva, uma roupa, uma capa, um agasalho no frio, você divide com outro que não tem. Não é verdade? Se eu tenho a mais, eu não vou guardar para mim mesmo, Fabrício Barreto Gonçalves. Eu vou guardar para quem está precisando do meu alento, para quem está precisando da minha ajuda. Você tem duas capas, ou duas túnicas, ou dois agasalhos de frio, você divide com quem está precisando. Se você caminha 1 milha, anda com ele com 2 milhas. Se você tem a cruz para carregar, Deus nos ajuda a carregar essa cruz, esse fardo. Mas não é assim que nós estamos vivendo na sociedade. Por isso que o governo rouba, as autoridades roubam, líderes religiosos roubam, a corrupção dentro da igreja, fora da igreja, na religião, na ciência, na vida de um modo geral, viver em sociedade, porque começa lá de cima e começa dentro de casa, com a família, né? Esses princípios que norteiam. Por exemplo, o cristão, ele deve exercer a liberdade a partir da realidade da graça de Deus em sua vida. A posição de livres em Cristo deve levar o cristão a não retroceder com suas práticas de escravidão. Nós vivemos em sociedade. Somos vocacionados à transcendência e à liberdade,
como diz Batista Mondan, citando Sartre, Jean-Paul Sartre, citando outros filósofos e pensadores. Immanuel Kant, com seu imperativo categórico, né? Milton Rudnick diz o seguinte: o cristão ele deve exercer a sua liberdade que glorifique a Deus, a glorificar a Deus. Acertadamente, Milton Rudnick, um pensador cristão, filósofo e teólogo, ele diz que o cristão ouviu a proclamação de emancipação do próprio Deus no Evangelho. E ele sabe que foi liberto ou libertado da escravidão do pecado de Satanás, do inferno. Então a ética bíblica cristã é, no nosso entender, eu proponho aqui essa conclusão, digamos assim, no meu artigo, teológico e filosófico, a ética bíblica cristã, ao nosso entender, é extremamente relevante para os dias de hoje. Embora requeira dos intérpretes da Bíblia, os teólogos, os exegetas, todo o cuidado necessário para destacar aquilo que é essencial daquilo que é secundário ou acidental. Mas no mundo secularizado e globalizado e materialista e egoísta, posso acrescentar, em que nós vivemos, essa sociedade nihilista, plural, e tô aqui embaixo de uma árvore, aqui ó, né? Na beira da lagoa, perto da minha casa, ok? Tem pássaros, tem animais, tem cotias, tem capivaras, tem preá, cobra, aranhas, enfim. Então, no mundo secularizado, globalizado e materialista em que nós vivemos, onde as coisas são amadas e não as pessoas são usadas. A ética bíblica cristã pode desempenhar um papel resgatador e construtivo. O cristão deve evitar tudo o que possa envergonhar o Evangelho, escandalizando os não crentes, ou não religiosos, ou desestimulando os crentes mais fracos. Então, a nossa liberdade em Cristo, que eu quero dizer e propor nesse meu breve artigo, é que são, deixa eu ver aqui, 42 páginas esse artigo. Está todo digitalizado em PDF sobre a ética cristã, né, para hoje, baseada no livro de Ética Cristã para Hoje, de Milton L. Rudnick, JUEP, 1991. O cristão ele deve evitar tudo claramente que for pecaminoso, tudo que infrinja a ética, tudo aquilo que vá de encontro com os valores sociais, com os valores religiosos, com os valores bíblicos, sociais, religiosos, familiares, como casamento, como virgindade, como altruísmo, como ajudar as pessoas, caridade, promover a caridade, o bem comum, porque a gente vive numa sociedade tão idólatra, em que não só as imagens são adoradas, as coisas, mas as pessoas, os artistas, os pregadores, os grandes cantores, as cantoras, os artistas, os atletas, os políticos, os jornalistas, os beneméritos, as pessoas são endeusadas. Os presidentes. Estamos vivendo uma vida, uma sociedade polarizada. Direita, esquerda, centro.
direita, esquerda, centro. Esquerda, direita, centro. Lula, Bolsonaro. Bolsonaro, Lula. Trump e fulano. Trump e não sei quem. Então, é uma polarização na política, que isso é reflexo, é fenômeno. É um fenômeno até sociológico, ou social, e antropológico. Você imagina à noite aqui perto, eu fico ouvindo de madrugada esses bichos aqui, perto da lagoa, que eu moro perto da lagoa. Então, a gente vive numa sociedade arreligiosa, apartidária, quase que um princípio anárquico e nihilista. Né? O que é nihilista? É um princípio filosófico, religioso e até teológico em que não há absolutos. Os valores estão relativizados. Nós vivemos numa sociedade relativizada. Ou seja, casamento, família, religião, o bem comum, a sociedade, o utilitarismo, né? O pragmatismo, o altruísmo, a ética, tudo isso é religado às favas. Abrir uma grande tampa, um grande vaso sanitário, uma grande lata de lixo e jogaram todas as porcarias, ou melhor, jogaram tudo que é bom, tudo que é honesto no lixo. E eu concluo a ética cristã e bíblica com o texto do apóstolo Paulo, né? Acho que é Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, o apóstolo Paulo, São Paulo falando, quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, reto, puro, se há algum louvor, isso pensai, ou nisso pensai. Filipenses 4:8, que fala sobre os valores pelos quais norteiam as virtudes. A sociedade do apóstolo Paulo de Jesus, no primeiro século, né, que foi escrito o Novo Testamento, ela foi influenciada pelos romanos e pelos gregos. Os romanos foram influenciados pelos gregos. Então, pelos gregos, nós temos o que? A democracia, a ética, a política, a religião, a filosofia, né? E os romanos anexaram e aprenderam dos gregos. E nós também fomos influenciados por essa cultura greco-romana. E eles ressaltavam as virtudes, né, como o trabalho, como a família, como a religião, como o bem social, a ética, a política, a cidadania, né, o valor, a reciprocidade, a mutualidade, enfim, o acolhimento do outro, a alteridade, né, acolhimento do outro, são valores que norteavam as virtudes. Falar a verdade, sempre a verdade, e não a mentira. E eles condenavam os vícios. O que eram os vícios? A bebida, o fumo, a droga, o sexo fora do casamento, enfim, a mentira, o ócio, a preguiça, a glutonaria, que se chama gastrimegia no grego. Enfim, tudo que era demais, era em demasia, era demasiado, que era vício, era condenado. A violência. E isso faz parte de valores axiológicos, religiosos, teológicos,
teleológicos, bíblicos, cristão, chamado ética, que é a ciência, a disciplina em filosofia, teologia e religião, que estuda o comportamento e os costumes, a moral, a ética, o discernimento entre o certo e o errado, a moralidade. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, Fabrício Barreto Gonçalves, né, de teologia, de filosofia, religião, dicas de livros para o Enem, para o FUVEST, para os vestibulares, como escrever, como ler um livro, como fazer um artigo, uma redação, como interpretar um texto literário, filosófico, teológico, ok? Sigam o nosso canal, curtam. Toda semana tem um vídeo nesse canal do YouTube, Fabrício Barreto Gonçalves. Não é só meu, é nosso. Que Deus abençoe.